Olá, tudo bem? Bom, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Nesses próximos minutos, eu vou te apresentar aqui um plano completo que eu tenho aplicado com todas as minhas mentoradas e que tem feito com que elas quitem as dívidas delas do jeito certo, no tempo certo, parando de perder dinheiro com juros todos os meses e, principalmente, fazendo com que elas conquistem reserva financeira, tranquilidade, dinheiro sobrando todos os meses. Tudo isso sem precisar pegar mais empréstimos, né? Quem me conhece sabe que eu sou completamente contra a esse discurso de alguns gurus da internet que eles ensinam que você tem que pegar mais empréstimo só porque ele tem uma taxa de juros mais barata. Porque se você fizer isso sem planejamento, você vai fatalmente se enrolar mais. Você não vai conseguir honrar com essas parcelas, vai contrair mais uma dívida e vai ficar cada dia mais endividada. Bom, então vamos começar falando do que você não vai precisar para aplicar esse método. Primeiro, pedir mais empréstimos ao banco. Como eu falei anteriormente, você ficar pegando mais empréstimos, correndo atrás de mais dinheiro, só vai fazer você entrar mais e mais no ciclo do endividamento. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você já tentou ali resolver suas dívidas, né, dessa maneira. Foi lá, pegou mais um empréstimo, pegou um consignado, parcelou a fatura do cartão de crédito, enfim. A gente vai detalhar esses pontos aqui, mas quero te explicar quais são eles que você não vai fazer de agora em diante. Então, pedir mais empréstimos para o banco é uma delas. Parcelar a fatura do cartão de crédito também é uma das piores coisas que você pode fazer se você quer se livrar dessa bola de neve. Fazer renda extra. É claro que, se você quiser e puder fazer renda extra, seus resultados podem até ser acelerados. Óbvio, né? Mas o meu método não se baseia nisso. Porque correr atrás de mais dinheiro, se você não se planejar, se você não souber lidar com dinheiro, não entender como a coisa toda funciona, você não vai adiantar. Você vai ter mais dinheiro entrando e esse dinheiro vai evaporar, né? Juntar todas as negociações em uma só. Isso só te deixa mais endividada também, automaticamente você triplica o valor da tua dívida, não consegue honrar com aquelas parcelas, não consegue se livrar do problema. Então, a gente vai detalhar um pouquinho cada uma dessas coisas e o que você deve fazer de fato. Então, agora, gente, nos próximos minutos, eu vou te explicar detalhadamente cada uma dessas etapas e vou te pedir para você reservar de 10 a 15 minutinhos aí, longe das distrações, né, do dia a dia, para que você consiga se concentrar nesse conteúdo e absorver tudo da melhor forma possível, porque esse conteúdo aqui é valioso, tá? Então, tenta assistir tudo, 10, 15 minutinhos aí, sem interrupções, tá legal? Então, olha só, primeira coisa, se você estiver pensando que esse método só serve ou para quem já tem uma reserva para quitar as dívidas, ou quem já tem dinheiro sobrando todos os meses, eu quero te mostrar algumas coisas aqui que são importantes. Bom, olha só, essa aqui é a Daisy. A Daisy, ela foi minha mentorada, ela é dentista e ela chegou na minha mentoria assim completamente sem rumo. Ela tinha várias dívidas e ela não tinha a menor ideia de como ela ia fazer para começar a sair dessa bola de neve, para fazer sobrar algum dinheiro para que ela pudesse quitar as dívidas dela. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um diagnóstico completo da situação dela. Eu dei já logo de início algumas orientações, né, necessárias ali para que ela pudesse se organizar de maneira bem prática, e eu confesso que no começo ela não acreditava muito que ela pudesse, né, de fato, fazer o dinheiro sobrar. Ela achava que isso era impossível, porque afinal de contas estava faltando todos os meses, né? Enfim, depois de alguns dias, ela achou que ali se organizando, começando a se organizar, ela achou que ela ia conseguir fazer sobrar R$ 50 no final do mês. Mas o mais incrível, ela me mandou essa mensagem aqui no grupo, né, no nosso grupo de mentoria, e olha só, ela acabou conseguindo fazer sobrar R$ 700 no fim do mês, que para ela parecia completamente impossível. Ela conseguiu colocar esse dinheiro na reserva de quitação das dívidas dela e também na reserva financeira de segurança. Tem também a Silvia, que também é minha mentorada. A Silvia é servidora pública e ela chegou na mentoria assim completamente desesperançosa, desesperada, porque as dívidas dela eram muito grandes, né? Se você é servidor e está assistindo esse vídeo, você deve saber do que eu estou falando. A gente entra no consignado achando que vai resolver o problema e acaba se enfiando neles de uma forma que você não consegue sair. Essas dívidas ficam enormes, né?
Então, as dívidas da Silvia eram muito maiores do que o salário dela. E ela achou que ela nunca ia conseguir começar a quitar essas dívidas, né? Isso porque ela ficava ali todo mês fazendo negociações de forma errada, sem conseguir honrar com os parcelamentos que ela fazia, se enrolando cada dia mais em empréstimo, cheque especial, mais consignados, e ela só aumentava o tamanho da dívida dela. Bom, depois de algum tempo ali de acompanhamento, ela conseguiu fazer reserva financeira, conseguiu se organizar, fez a reserva de quitação e aí sim ela começou a partir para o ataque das dívidas. Então, olha aqui, ela me mandou essa mensagem dizendo que conseguiu pagar mais uma dívida, mas o melhor de tudo isso que eu quero mostrar aqui para vocês, gente, é que ela não só conseguiu pagar, mas ela pagou pelo valor justo, porque ela pagou no tempo certo e do jeito certo, né? Ela não pagou aqueles valores absurdos que o banco estava dizendo que ela devia. Ela conseguiu pagar pelo valor que ela de fato devia e que ela nem sabia, ela nem conhecia qual era esse valor verdadeiro. Se você olhar aqui os prints que ela me mandou, o valor original, entre aspas, da dívida dela, chegou a mais de R$ 26.000, 26.441,95. E ela quitou essa dívida aqui, ó, por 2.168, que é menos de 10% do valor. Isso por quê? Foi milagre? Foi mágica? Não. Ela conheceu a dívida dela, conheceu os direitos, soube negociar, se organizou para isso e conseguiu pagar pelo valor justo que ela de fato devia. Bom, gente, mas afinal de contas, quem sou eu que estou aqui falando com você agora, né? Para te passar essas orientações e te indicar os melhores caminhos. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Gomes, sou especialista em finanças para mulheres endividadas. Bom, eu atuo na área financeira há mais de 20 anos, né? Mas há 3 anos empreendendo com mulheres, que é o que de fato toca meu coração, que me motiva, tá? Eu sempre trabalhei no corporativo, mas isso nunca me completou ali de fato, né? Eu sempre quis mesmo impactar a vida das mulheres. E sendo empreendedora, isso me permitiu. Então, hoje eu consigo impactar diretamente a vida das mulheres, tornando essas mulheres independentes financeiramente, donas do seu dinheiro, livre de dívidas. E aí, nessa minha jornada, eu já ajudei mais de 10 mil alunas e mais de 200 mentoradas a ter uma vida financeira mais saudável, livre de dívidas. E o principal, né, gente, com dinheiro sobrando, que é o que todo mundo quer. Ao longo desses anos, eu já tive clientes de todos os tipos que vocês podem imaginar, com todos os diferentes tipos de problemas financeiros. Elas eram empreendedoras, trabalhavam como CLT, servidoras públicas, enfim, diferentes soluções, né, para diferentes mulheres. Então, se você é servidora, se você é CLT, se você é empreendedora, fica até o final desse vídeo que com certeza ele vai te ajudar muito e vai servir para você. Bom, agora vamos começar falando da metodologia em si, né? Primeira coisa, para quem que é esse método? Para quem ele serve? Para mulheres que têm dívidas, já estão com tudo atrasado, já se enfiaram em parcelamento de fatura, empréstimo, consignado, já não estão conseguindo mais pagar essa fatura do cartão de crédito e não tem a menor ideia de como começar a se livrar disso, né? Por onde começar, como negociar, enfim. Mas sabe que existe uma solução e não quer mais ficar correndo atrás de mais e mais empréstimo para se enrolar cada vez mais, certo? Também serve para quem ainda não tem dívidas em atraso, todo mês dá um jeito de pagar a fatura, dá um jeito de pagar o empréstimo, mas também não sobra R$ 1. Pelo contrário, a maioria dos meses até falta e você tem que ficar ali fazendo a maior ginástica para pagar as contas no final do mês, né? Então, você tem consciência de que se acontecer qualquer imprevisto, sei lá, teu filho quebrar um dente, a geladeira quebrar, qualquer coisa desse tipo, você vai acabar se endividando mais, porque você vai ter que entrar no cheque especial, ou vai ter que pedir um empréstimo, ou vai ter que usar o cartão de crédito sabendo que não vai dar conta de pagar aquela fatura no mês seguinte, ou simplesmente pensando, mês que vem eu me viro e dou um jeito, e o mês que vem chega e você não vai ter esse dinheiro. Então, esse conteúdo também é para você. Serve só para quem é CLT? Não. Serve para empreendedoras que não têm ali um salário fixo, não sabem muito bem quanto ganham, serve para CLT e também serve para servidoras públicas, também para autônomas, né? Se você é prestadora de serviço, esse conteúdo também vai servir para você.
Bom, vamos entender um pouquinho aqui sobre o contexto do endividamento, o porquê você está nessa situação que você está hoje. É porque você é uma pessoa irresponsável, que não quer pagar suas dívidas, porque você, é uma pessoa burra, que, enfim, não é nada disso. Primeira coisa que você tem que ter em mente, a culpa não é sua por ter caído em negociações erradas, por ter se enrolado, né? Você provavelmente não teve educação financeira na escola, não teve também pessoas que conversassem sobre isso com você em casa, então é claro que você, ali no teu contexto, fez o melhor que você podia com as informações que você tinha. Então, primeira coisa, para de se culpar achando que tá todo mundo bem, menos você, só você tá endividado, isso não é verdade, tá? Um dos fatores, né, que podem ter te levado ao endividamento e que é o principal que eu vejo muito, que todas as pessoas que me procuram tocam nesse ponto, é o medo da dívida se tornar impagável. Então, muitas vezes, o que acontece? Você deixa de pagar contas que são muito mais importantes, arriscadas, para priorizar o pagamento de uma fatura de cartão de crédito, quando, na verdade, ela não deveria ser a sua prioridade naquele momento. Porque você tem medo dessa dívida se tornar impagável, por conta da taxa de juros, que todo mundo sabe que o cartão de crédito tem sim uma das maiores taxas de juros do mundo, realmente, mas existe o jeito certo de negociar essa dívida e não é pagando o mínimo, não é parcelando essa fatura, tá? Priorizar as dívidas erradas. Como eu falei aqui no cartão de crédito é um exemplo. Você precisa saber priorizar a dívida certa, saber qual é o grau de risco. A taxa de juros, ela é sim importante, mas ela não deve ser o fator predominante para você escolher qual dívida você vai focar naquele momento. Por quê? Pensa aqui comigo. Você tem um cartão de crédito que tem, querendo ou não, né, apesar dele ter taxa de juros altos, ele tem uma taxa de risco mais baixa do que um boleto de condomínio, por exemplo, que você pode, se você deixar de pagar, realmente você pode perder o teu apartamento, aquilo pode ser ajuizado e você ficar sem o teu bem. Então, você precisa entender qual é o grau de risco da tua dívida para saber qual priorizar. E a maioria das pessoas faz a priorização errada das dívidas. Elas priorizam só levando em conta a taxa de juros, achando que ela nunca mais vai conseguir pagar aquela dívida, e isso não é verdade, tá? E negociações erradas que aumentam demais a tua dívida, né, que você não consegue pagar. Então, muita gente, por exemplo, tem medo de não pagar a fatura do cartão de crédito porque aquela dívida vai dobrar de tamanho. Só que, quando você faz um parcelamento de fatura, por exemplo, automaticamente, naquela mesma hora, a tua dívida de 5 passou para 15, por exemplo. Então, você já triplicou em um telefonema, apertando um botão, você já triplicou a tua dívida, só de fazer essa negociação. Então, se você tinha uma fatura de 5 mil reais, no momento em que você fez aquela negociação, aquele parcelamento, automaticamente a tua dívida agora é 3 vezes maior. Então, se você tem medo de não pagar a fatura, por exemplo, para negociar isso, com medo dessa dívida crescer muito, saiba que quando você parcela, você já está fazendo isso de forma automática, tá? E aí, pior ainda, você vai continuar usando aquele cartão de crédito, né? Enquanto você vai pagando as parcelas, vai liberando um certo limite, você vai usando e vai se enrolando cada vez mais. Porque você já não tinha dinheiro antes para pagar a fatura. Agora você tem fatura, o parcelamento da fatura e entre outras coisas que você precisa pagar ali no mês. Então, você precisa tomar decisões aqui baseadas no teu contexto de vida, nas tuas dívidas, no tipo de dívidas que você tem, para poder priorizar da forma correta, não só levando em consideração a taxa de juros, tá legal? Esse é o contexto do endividamento, as principais causas que podem estar ocorrendo aí com você para que você tenha ficado numa bola de neve que você não sabe como sair, tá bom? Agora, vamos falar aqui dos 3 passos que você vai precisar para sair dessa encrenca. Primeira coisa, quebrar o ciclo da dívida. O que isso significa, Nath? Simplesmente parar de ir lá e tentar negociar com o teu gerente uma coisa que você não vai ter condições de pagar agora. Quando você vai até a agência, pede ajuda para o gerente, ou ele te liga e fala assim, fulana, eu tenho uma oferta aqui para você, você tem um relacionamento tão bom com a gente, não vamos deixar isso estourar não, vamos colocar todas as suas dívidas numa parcela só, você vai pagar uma parcela pequenininha, vai dar tudo certo, eu quero te ajudar. Gente, o gerente do banco, entenda uma coisa, ele não está ali para te ajudar. Isso significa que o gerente é uma pessoa ruim? Claro que não. Porém, ele trabalha para o banco e não para você. Então, ele está querendo levar a lucratividade para o banco e, claro, bater as metas de trabalho dele, né? Quanto mais empréstimo esse gerente te empurrar, melhor.
Isso não significa que isso vai ser bom de fato para você, porque como eu já falei, então pensa aqui comigo. Hoje você está com contas ali, conta de água, luz, aluguel, enfim, tudo que você tem que pagar no teu mês, mais a fatura do cartão de crédito e não está dando conta. Você vai lá e pega um empréstimo para tentar resolver essa situação. Só que no mês seguinte, os teus gastos são os mesmos. E aí, pensa aqui, você que o mês passado já não tinha dinheiro para pagar aquelas despesas do mês, esse mês você tem as mesmas despesas e mais uma, que é esse empréstimo. Então, de que forma você acha que fazendo esse tipo de negociação, isso vai ser útil, vai te ajudar? E eu sei, gente, que quando a gente faz essas negociações, primeiro, a gente pensa que vai dar tudo certo, a gente pensa que vai dar conta de pagar. A maioria das pessoas nem percebe que essa dívida está aumentando em 3, 4 vezes mais, mas algumas até percebem, sabem disso e pensam assim, não, tá tudo bem, eu sei que tá muito mais caro isso, mas eu vou organizar minha vida financeira, eu vou amortizando isso aos poucos, então eu não vou pagar tão mais caro, vai dar certo, eu vou dar um jeito. E você não consegue dar um jeito, porque não tem mágica. Sem resolver o problema pela raiz, você vai continuar se endividando cada vez mais. Eu sempre digo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, que o endividamento, ele nada mais é do que uma consequência, ele é um sintoma, né? Vamos fazer aqui uma analogia com uma dor de cabeça, por exemplo. Imagina que você tem uma dor de cabeça todo dia você tem dor de cabeça. Aí você vai lá, toma um remedinho, aquela dor de cabeça melhora, no dia seguinte você está com dor de cabeça de novo, você vai lá, toma outro remedinho, melhora. O que você está fazendo? Você está tratando um sintoma. Temporariamente, você tem aquela sensação de que aquilo está resolvido, a tua dor de cabeça está melhorando, você está resolvendo momentaneamente, só que você não está. Por quê? Em algum momento, se você tem dor de cabeça todos os dias, você vai precisar procurar um médico para entender o porquê dessa dor de cabeça, para saber o que está acontecendo no teu organismo e aí sim poder resolver a causa desse problema e não ter mais dor de cabeça. Quanto à tua vida financeira, é exatamente a mesma coisa, funciona muito parecido. Você querer negociar as tuas dívidas sem passar pelo processo de organização financeira, de reequilíbrio do teu orçamento mensal, é a mesma coisa que tomar um remédio para dor de cabeça sem resolver o problema, sem entender o porquê que isso está acontecendo. Você está achando que está resolvendo, naquele mês você se sente mais aliviada, porque você pegou mais um empréstimo e acha que vai conseguir resolver, só que no mês seguinte esse problema bate na tua porta de novo. E mais grave, porque você está aumentando o valor dessas tuas dívidas. Então, primeira coisa, é quebrar o ciclo do endividamento. Segunda coisa, como eu tenho falado aqui, organizar a tua vida financeira. Porque organizar a tua vida financeira vai fazer você não só conseguir sair das suas dívidas, negociar do jeito certo, pelo valor justo, como não entrar mais. Se você, gente, tenho certeza, quem aqui nunca recebeu um 13º parrudo, gordo, bastante dinheiro, férias, participação nos lucros da empresa, de repente entrou aquele dinheirão, ou vendeu uma casa, sei lá, entrou aquele dinheirão na conta, você achou que os seus problemas estariam resolvidos, porque você ia conseguir pagar as suas dívidas, e esse dinheiro evaporou. Ou então, você até conseguiu negociar algumas dívidas, mas não resolveu o problema. Você gastou todo o dinheiro negociando de forma errada, seu dinheiro acabou e você continuou devendo para o banco, só pagou uma partezinha que era só juros, não resolveu nada. Então, se você não organizar, não de fato olhar para a raiz do seu problema, que é organizar a sua vida financeira, saber lidar com dinheiro, saber como pagar essas dívidas, como gastar, e aqui, gente, quando a gente fala de organização financeira, é importante que você entenda. Organização financeira não é corte de gastos, não é sair cortando o teu passeio com os teus filhos, as coisas que você gosta de fazer, mas existe um jeito de otimizar essas finanças e fazer sobrar dinheiro que você não precisa cortar, mas sim otimizar. E tem um outro ponto muito importante que hoje você provavelmente acha impossível fazer sobrar dinheiro, porque você todo mês está dando o seu salário praticamente de graça para o banco, você está deixando tudo lá sem conseguir negociar isso da maneira certa e está ficando sem salário. Então, óbvio que não vai sobrar. Então, confie em mim, organizando tudo, conhecendo os teus direitos, sabendo a forma certa de negociar essas dívidas, o dinheiro vai sobrar. E aí você, além de se livrar dessas dívidas, não vai entrar em novas e vai começar a ter, de fato, dinheiro sobrando todo mês, tá bom? E aí sim, gente, como última etapa, é a hora de atacar e quitar essas dívidas. Perceba, essa é a última etapa. Qual que é o teu erro hoje que está fazendo você se afundar cada dia mais? É que você coloca isso em primeiro lugar. Você vai atacando as dívidas sem nenhuma estratégia e vai se enfiando cada dia mais nelas. O pagamento, a quitação das dívidas, ela é uma consequência
do teu plano de quitação, de você se organizar, saber o que você está fazendo, saber quais são as melhores estratégias para o seu caso, e aí sim, como consequência, você consegue quitar essas dívidas da melhor forma possível e não entrar em mais. Bom, um exemplo disso aqui, gente, é a Polly. A Polly, ela também foi minha mentorada e ela mandou essa mensagem que eu quis trazer aqui para vocês lá no nosso grupo de mentoria. Eu até grifei algumas partes bem importantes aqui para vocês entenderem. Ó, ela disse aqui na mensagem: eu nunca imaginei ter dinheiro sobrando na conta no final do mês. Sempre sonhei em começar uma reserva de emergência, mas nunca acreditei que isso aconteceria. Eu não conseguia ver além do que estava ao meu alcance, pois não tinha conhecimento. E aqui é o que exatamente a gente acabou de falar. Você muito provavelmente está tão imersa ali naquelas cobranças, na pressão, e com medo de essa dívida se tornar impagável, e você vai fazendo a coisa sem estratégia, que você não consegue enxergar esses potenciais de sobra e fazer a coisa do jeito certo para que esse dinheiro sobre. Mas é possível, né? Então, agora que você já conhece com detalhes esses 3 passos fundamentais que você precisa para se livrar das dívidas, nunca mais voltar e ter dinheiro sobrando todos os meses, eu quero te apresentar aqui como é que você pode tornar isso real para você na sua vida nos próximos meses. Você tem 2 formas de fazer isso, tá? Primeiro, você pode pegar todo esse conteúdo valioso que eu te passei aqui, estudar, aplicar na tua vida financeira e fazer isso sozinha. Porém, eu não te recomendo que você faça isso. Por quê? Porque esse caminho, ele é mais caro, mais demorado e mais difícil. Por quê? Porque talvez você não consiga enxergar como que isso pode ser feito para a tua realidade e acabar fazendo negociações ali. Imagina comigo, quanto você perde só de juros no cheque especial todos os meses, que você usa todo mês e paga ali. Então, isso é muito dinheiro que você está perdendo, né? Isso vai ser demorado e talvez seja, sim, mais difícil, né? Então, você fazendo tudo sozinha, você vai precisar entender algumas coisas aqui. Primeiro, qual que é a melhor dívida para pagar primeiro no teu caso? Essa negociação que me ofereceram, ela é realmente justa? Não é? Como é que eu faço isso da melhor forma para a minha realidade? Como que eu vou ter dinheiro para negociar essa dívida, levando em conta a minha realidade, os meus desafios e as minhas despesas? Como eu vou me impor diante do banco? Quais argumentos eu vou usar para esse tipo de dívida? Qual o melhor momento para eu negociar essa minha dívida? Esses são alguns pontos importantes que você vai precisar entender aqui e aplicar para a tua realidade para resolver isso sozinha. Mas, se você não quiser resolver isso sozinha e quiser a minha ajuda para a gente trabalhar juntos, juntas, na sua saída permanente, para sempre das dívidas, para você nunca mais voltar a ter dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses, eu também tenho uma opção para você. E também temos a mentoria Finanças Blindadas. Essa mentoria é um período de acompanhamento mais próximo e mais longo comigo. Ela tem duração de 4 meses. E ela é um programa de aceleração e acompanhamento. Então, são 4 meses ali direto comigo, que você vai ter também de acompanhamento dentro da tua realidade para o seu caso específico em todas essas sessões. Como é que ela funciona? Primeiro, você vai ter um encontro individual comigo, só eu e você, como um ponto de partida, né? Para eu te conhecer melhor, entender qual que é a tua necessidade, entender qual é o ponto que você está, quais são os problemas que você tem, para eu já te orientar para qual caminho você tem que seguir. Depois disso, você tem 4 meses de acompanhamento em grupo e são encontros quinzenais. Então, a cada 15 dias, a gente tem sessões ali em grupo que você vai participar ao vivo e você vai ter o teu momento, né? A gente chama de hot seat, onde o encontro é em grupo, mas cada uma de vocês tem um momento ali para falar comigo e para me trazer a dificuldade específica daquela semana, e eu vou te orientar, né? No teu caso, você vai sair de lá com um plano de ação só seu também para executar nos próximos 15 dias, e assim a gente vai fazendo esse acompanhamento durante 4 meses. Então, muito provavelmente, você vai encontrar dificuldades ao longo do caminho. Às vezes eu vou te pedir para entrar em contato com o gerente para falar uma coisa específica, ele vai te dizer não, e aí você vai precisar saber o que fazer diante disso. Enfim, eu vou te orientando em cada fase dessa. O gerente disse não, então você vai por esse caminho. O caminho específico para você é esse. Né? Também tem acesso à gravação durante o teu período de acompanhamento, que você pode assistir quando e onde quiser. Tem acesso a todos os materiais e ferramentas também que você vai precisar ali usar como base, planos de quitação de dívidas e de execução também personalizados,
Teu planejamento anual também vai ser feito com a minha ajuda, para o teu caso específico, para a sua realidade, e também temos um grupo no WhatsApp, tá legal? Dentro desse acompanhamento, aqui de 4 meses, você também ganha como bônus, além dessa sessão individual comigo, você ganha participação na Mentoria Express. Então, você pode, comprando a mentoria de 4 meses, você ganha acesso às 2 mentorias, tá legal? Então, é um acompanhamento mais longo que vale a pena também. Você vai escolher qual é a melhor opção para você dentre essas duas e vai clicar aqui em quero me inscrever para você garantir a tua vaga. Lembrando que não é um curso, é uma mentoria, é acompanhamento. Então, as vagas são limitadas. Às vezes, as vagas são fechadas, porque o grupo pode ficar cheio. Eu não tenho a menor intenção de ter um grupo enorme, com um monte de mulheres que eu não consiga dar atenção para nenhuma. Então, é importante que você garanta a tua vaga antes que elas se esgotem e fiquem fechadas por um tempo. Tá legal? Escolha aqui a melhor opção, clica aqui para se inscrever e também se você tiver dúvidas sobre qual é a melhor opção para você, para o teu momento de vida, você pode clicar aqui e falar diretamente com alguém da minha equipe, que elas com certeza vão te ajudar a escolher a melhor opção para você, tá bom? Então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado muito e espero você lá do outro lado da mentoria.